Boa noite, queridos companheiros, que a paz e o amor de Jesus reinem em nossos corações. Agradeço a Deus e a Jesus, aos nossos amigos e mentores espirituais, por mais esta oportunidade de estar aqui nesta reunião pública online do Centro Espírita Luz e Verdade. E eu rogo aos amigos e mentores espirituais desta instituição e da instituição espírita que faço parte, o Centro Espírita de Caridade Rancher, que nos envolva para que sejamos iluminados e fortalecidos. O estudo desta noite é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, a Vida Futura, que vai do item 1 a 3. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do item 1 e 2. Um pedacinho e depois a gente vai avançando. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, feito vir Jesus à sua presença, disse-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhes respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vi a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, essa passagem está em São João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E aí o item 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma, portanto, pode ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser, o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. E aí, para aprofundarmos, eu fui buscar no Livro dos Espíritos o que Kardec indaga sobre o nada e a vida futura. Então, na questão 958, Kardec indaga aos espíritos: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. E a questão 959, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos respondem: já dissemos, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que se sabe e do que viu no estado espiritual. Então, gente, por isso que a gente traz instintivamente essa sensação, né, de que existe uma vida futura. E os espíritos continuam: em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. É verdade, né, gente? A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? É verdade, né?
ninguém ia se preocupar em se tornar melhor, né? Se vai se perder, para que se tornar melhor? Para que fazer o bem, né? E ele continua: as consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. E aí eu trouxe também para a nossa reflexão, eu vou trazer só um trechinho porque o texto é grande. Emmanuel, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro que mostra para a gente, né, que na vida espiritual nós continuamos trabalhando, né, obreiros, que é um trabalhador, né, que ninguém fica parado, e ele ali vai tecer algumas considerações acerca disso, e o título desse prefácio, Kardec, Emmanuel chamou Rasgando Véus. Então é como se ele dissesse que a gente tem um véu que oculta o nosso entendimento, né? E ele diz assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Em todas as escolas religiosas, a teologia criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base da audaciosa ingenuidade. E aqui Kardec sinaliza para a questão da ideia de um céu e um inferno circunscrito. E aí eu fui buscar na quarta parte do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros, a questão 1012, onde Kardec vai perguntar acerca dessa questão do inferno e paraíso. E ele pergunta aos espíritos: de acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? E os espíritos respondem: são simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Então ele diz que são simples alegorias, né? E eu recomendo também, eu vou ler só um pedacinho, Emmanuel também no livro Irmão, no capítulo 19, ele se refere a esse reino de Deus no reino do coração, inclusive é o título, né? No reino do coração. E ele diz assim: em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, né? Ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propomos alcançar a vida perfeita. Então, nem Jesus vai voltar de novo, mas na verdade é o reino de Deus que vai ser implantado nos nossos corações. E para não deixar dúvida, a questão 1018, em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Kardec pergunta e os espíritos responderam. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, com ele não estão. Então, quem não traz o reino de Deus no coração, né, que não procura implantar esse reino aqui no nosso coração, não está com as coisas de Deus, né? E aí, na questão 1019, Kardec pergunta aos espíritos: poderá algum dia implantar-se na terra o reinado do bem? E os espíritos respondem: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade.
Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, minha gente, a gente tem que trabalhar as nossas imperfeições e banir do nosso plano o orgulho e o egoísmo, não é? E quando ele fala da implantação do reino de Deus, né, também da terra, né, avançar, nós temos sido alertados para os espíritos que a terra vai ser elevada à categoria de planeta de regeneração. E nós estamos num momento que sinaliza para isso, né? Muitas dores, muitos sofrimentos, onde o homem está sendo, né, como diz Emmanuel, constrangido a mudar de conduta, né? Onde nós estamos sendo convidados a estar em introspecção, todos retornamos, né? Estamos nos nossos lares, convivendo com os nossos, então sendo convidados a amar, a perdoar mais do que nunca, né? Nós estamos num momento em se preocupar com o outro, em ter cuidado com o outro, porque quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro também, né? Então é um convite para que a gente dê um salto, para que a gente se livre das nossas imperfeições, e a doutrina também nos auxilia com relação a isso. Kardec colocou lá na questão, no final do Evangelho, né, na coletânea de preces, 18 e 19, para pedir a corrigenda de um defeito. Então, aquilo que a gente tem de dificuldade, que a gente consegue identificar, que a gente tem dificuldade de se livrar daquilo, que a gente faça aquela prece lá para pedir a corrigenda de um defeito. E para finalizar, porque a gente já estou aqui estourando o meu tempo, né? Quando nós falamos de transformação moral, eu lembro da frase do nosso célebre codificador, Allan Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Então, meus amados, e eu termino aqui, né, desejando para todos nós que nós consigamos sair daqui melhor do que chegamos, fazendo essa transformação moral, nos livrando ao máximo das imperfeições que ainda nós possamos ter, para que nós possamos habitar um mundo melhor, ficar por aqui mais um tempo, ser merecedor de viver nesse planeta de regeneração. Então, que a paz e o amor de Jesus reinem em nossos corações. Um forte abraço para todos e que Jesus nos abençoe. Muita paz.